Um milionário acostumado a controlar tudo, menos o próprio desejo. Ela é uma jovem virgem de 17 anos que nunca imaginou ser parte de um jogo tão perigoso. 9 meses depois, o passado voltou para cobrar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. O mar batia contra as pedras da Ilha Esmeralda com uma violência que espelhava perfeitamente o temperamento de seu dono. Leonardo Castilho observava a movimentação da festa através das janelas blindadas de seu escritório particular, um copo de uísque escocês de 20 anos descansando entre seus dedos. Aos 38 anos, ele havia aprendido que cada gesto, cada olhar, cada palavra carregava o peso de um império construído sobre fundações que poucos ousavam questionar. Celebração de seu aniversário acontecia nos jardins externos da mansão, onde luzes douradas se misturavam ao luar, criando uma atmosfera de luxo decadente. Políticos influentes conversavam em grupos seletos, empresários fechavam acordos disfarçados de brindes, e modelos internacionais circulavam como peças de arte vivas, todas disputando um olhar, uma palavra, qualquer migalha de atenção do homem mais poderoso e temido do país. Leonardo sabia que sua presença era aguardada lá embaixo, mas algo o mantinha naquele refúgio de vidro e mogno. Talvez fosse o cansaço que vinha crescendo dentro dele nos últimos meses, uma espécie de vazio que nem todo o poder do mundo conseguia preencher. Ele construíra aquele império com as próprias mãos, transformando a dor de uma infância marcada pela rejeição incombustível para uma ambição insaciável. Filho bastardo de um magnata que nunca o reconheceu publicamente, Leonardo aprendera cedo que sentimentos eram luxos que ele não podia se permitir. Sua mãe morrera quando ele tinha apenas 16 anos, levando com ela os únicos momentos de ternura que ele conhecera. Desde então, Leonardo transformara o coração em pedra e a alma em aço. Cada conquista, cada propriedade adquirida, cada rival destruído, era uma forma de provar ao mundo que ele não precisava de nada nem de ninguém. O som de passos no corredor o tirou dos pensamentos. Esperava ser Marcos, seu assistente, mas quando a porta se abriu, foi Maria Mendes quem apareceu, carregando uma bandeja de cristal com petiscos para repor no salão principal. Leonardo a conhecia há anos. Ela trabalhava em sua ilha sempre que ele promovia eventos maiores. Uma mulher de meia idade, honesta e trabalhadora, que criara a filha sozinha após ser abandonada pelo namorado ainda na gravidez. Desculpe incomodar. Senhor Castilho, disse Maria com a voz respeitosa que todos usavam ao se dirigir a ele. Vim apenas repor os canapés da mesa principal. Leonardo acenou com a cabeça, retornando o olhar para a janela, mas algo o fez virar-se novamente. Atrás de Maria, quase escondida nas sombras do corredor, estava uma jovem que ele nunca havia visto antes. Cabelos castanhos ondulados caíam sobre os ombros delicados e mesmo com roupas simples, uma blusa branca e uma saia preta básica, havia nela uma presença que imediatamente capturou sua atenção. Quem é ela? Perguntou Leonardo, sua voz carregando uma autoridade que não admitia evasivas. Maria seguiu o olhar dele e, por um instante, demonstrou nervosismo. É minha filha, Aurora. Ela veio me ajudar esta noite. Preciso do dinheiro extra para pagar a inscrição da faculdade dela. Aurora Mendes. O nome ecoou na mente de Leonardo como uma melodia que ele não conseguia esquecer. Ela levantou os olhos e, quando seus olhares se cruzaram, algo dentro dele desmoronou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Havia nos olhos dela uma mistura de inocência e força que o desarvorou completamente. Não era a beleza calculada das mulheres que frequentavam seus eventos, não era o charme estudado das que tentavam conquistá-lo. Era algo natural, autêntico, devastadoramente real. Aurora desviou o olhar rapidamente, como se estivesse consciente de que não deveria estar ali, de que não pertencia àquele mundo de excessos e poder. Mas Leonardo não conseguia parar de fitá-la. Havia completado 17 anos há poucos meses. Maria mencionara isso em conversas anteriores, e ainda assim havia nela uma maturidade que contrastava com a juventude do rosto. Pode ir, Maria, disse Leonardo,
sem tirar os olhos, de Aurora. E leve sua filha com você. Mas mesmo depois que ambas desapareceram corredor afora, Leonardo continuou parado diante da janela, o coração batendo de uma forma que há anos não sentia. Tentou ignorar a sensação, atribuí-la ao álcool ou ao cansaço, mas sabia que estava mentindo para si mesmo. Havia algo naquela garota que o afetara profundamente, algo que despertara uma fome que ele nem sabia que possuía. Desceu para a festa decidido a esquecer o encontro, mas seus olhos procuravam Aurora inconscientemente. Cumprimentou investidores, conversou sobre negócios, sorriu para fotografias, mas parte de sua mente estava ocupada com a imagem daqueles olhos castanhos que o haviam encarado por apenas alguns segundos. Foi quando a viu novamente, agora servindo drinks na área da piscina, que Leonardo soube que não conseguiria simplesmente ignorar o que estava sentindo. Aurora se movia com uma graça natural entre os convidados, mantendo sempre uma distância respeitosa, quase invisível em seu papel de funcionária temporária. Mas para Leonardo, ela era a única pessoa real naquele mar de artificialidade. Quando Aurora se dirigiu à cozinha para buscar mais suprimentos, Leonardo a seguiu. Sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas algo mais forte que a razão o impulsionava. Encontrou-a sozinha no corredor que levava à área de serviços, e quando ela se virou e o viu, o medo e a surpresa em seus olhos o atingiram como um soco. "Senhor Castilho", murmurou ela, tentando manter a compostura profissional que a mãe certamente lhe ensinara. "Leonardo", corrigiu ele, sua voz mais rouca do que pretendia. "Como você se chama?" "Aurora", respondeu ela, e o nome soou ainda mais bonito saindo de seus lábios. Eles ficaram ali, parados no corredor mal iluminado, a tensão crescendo entre eles como uma tempestade prestes a estourar. Leonardo sabia que deveria voltar para a festa, que deveria esquecer aquela atração insana e perigosa. Aurora era jovem demais, inocente demais, e vinha de um mundo completamente diferente do seu. Mas, quando ela o olhou novamente, quando seus lábios se entreabriram num suspiro, quase inaudível, Leonardo soube que já era tarde demais para recuar. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Aurora sentia seu coração disparar dentro do peito, enquanto Leonardo se aproximava lentamente, como um predador que sabia exatamente o efeito que causava em sua presa. Ela deveria correr, deveria voltar para junto da mãe, deveria lembrar de seu lugar naquele mundo que não era seu. Mas seus pés pareciam colados ao chão de mármore frio. "Você deveria estar lá fora", sussurrou Aurora, tentando soar firme, mas sua voz tremeu ligeiramente. "Com seus convidados." Leonardo parou a poucos centímetros dela, tão perto que Aurora podia sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume masculino e caro que o envolvia como uma aura de poder e perigo. Ele era alto, imponente, e mesmo em sua proximidade ela se sentia pequena e vulnerável. "Talvez", murmurou Leonardo, seus olhos escuros percorrendo o rosto dela com uma intensidade que a fazia arder por dentro. "Mas estou exatamente onde quero estar." Aurora engoliu em seco. Sabia quem ele era, conhecia as histórias que circulavam sobre Leonardo Castilho, homem impiedoso nos negócios, capaz de destruir carreiras e vidas com um simples telefonema. Rico além da imaginação, poderoso além da compreensão. E ali estava ele, olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo que importava. "Eu preciso voltar ao trabalho", disse ela, tentando passar por ele. Mas Leonardo estendeu o braço, bloqueando suavemente seu caminho sem tocá-la. "Quantos anos você tem, Aurora?" perguntou ele, sua voz grave, carregada de algo que ela não conseguia identificar. 17, respondeu ela, levantando o queixo num gesto de desafio que surpreendeu ambos. "Por quê?" Leonardo sorriu, mas não foi um sorriso feliz. Foi algo sombrio, quase doloroso. 17, repetiu como se estivesse saboreando a palavra. "Você sabe quem eu sou?" "Sei." Aurora encontrou coragem para encará-lo diretamente. "Você é Leonardo Castilho, o dono de tudo isso, o homem que todos temem. E mesmo assim você não está com medo." Não era uma pergunta, era uma constatação, e Aurora percebeu que ele estava certo. Deveria estar apavorada,
Deveria estar tremendo diante do homem mais poderoso que já conhecera. Mas o que sentia era algo completamente diferente, uma mistura de fascínio e desejo que a assustava mais do que qualquer medo. Talvez devesse, murmurou ela. Leonardo deu um passo mais perto, e agora a Aurora podia ver os detalhes de seus olhos escuros, as pequenas cicatrizes que marcavam seu rosto, sinais de uma vida que ela só podia imaginar. Havia algo ferido nele, algo que ele tentava esconder por trás da máscara de poder e controle. Você é diferente, disse ele, quase para si mesmo. Não como as outras. Que outras? Perguntou Aurora, embora parte dela já soubesse a resposta. As que vêm até mim interessadas no que posso oferecer. Dinheiro, status, proteção. Você nem sequer me conhece. Aurora sentiu uma onda de coragem percorrer seu corpo. E você? Me conhece? A pergunta o pegou desprevenido. Leonardo Castilho, homem acostumado a ter todas as respostas, a controlar todas as situações, ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Não, admitiu finalmente, mas quero conhecer. Antes que Aurora pudesse responder, o som de vozes se aproximando os fez se afastar rapidamente. Era Maria procurando pela filha, preocupada com sua ausência prolongada. Aurora se recompôs rapidamente, alisando a roupa e tentando parecer natural. Aurora? Onde você estava, querida? Perguntou Maria, aparecendo na entrada do corredor, com uma expressão inquieta. Eu estava organizando os utensílios na cozinha, mentiu Aurora, evitando olhar para Leonardo, que havia se posicionado estrategicamente do outro lado do corredor. Maria pareceu aceitar a explicação, mas Aurora percebeu o olhar desconfiado que a mãe lançou na direção de Leonardo antes de puxá-la pelo braço. Venha, temos muito trabalho ainda, disse Maria, levando Aurora de volta para a área da festa. O resto da noite passou como um borrão para Aurora. Ela tentou se concentrar no trabalho, servir os convidados, ajudar a mãe, mas seus olhos procuravam Leonardo constantemente, e sempre que o encontrava, descobria que ele também a observava. Era um jogo perigoso de olhares furtivos e tensão, não resolvida, que deixava Aurora cada vez mais inquieta. Quando a festa finalmente chegou ao fim e os últimos convidados partiram, Aurora ajudou a mãe na limpeza final. Era quase 3 da manhã quando Maria, exausta, decidiu voltar para casa, deixando Aurora para terminar alguns detalhes na cozinha principal. Não demore muito, querida, disse Maria, beijando a testa da filha. E cuidado no caminho de casa. Aurora acenou, garantindo que não demoraria, mas quando se viu sozinha na mansão silenciosa, com apenas alguns funcionários de segurança nas áreas externas, sentiu o peso da solidão e da confusão que a atormentavam, desde o encontro com Leonardo. Foi quando ele apareceu na cozinha, ainda vestindo o terno preto impecável, mas com a gravata afrouxada e os primeiros botões da camisa abertos. Parecia mais humano assim, menos inalcançável, e Aurora sentiu sua resistência diminuir ainda mais. Pensei que você tivesse ido embora, disse ela, sem parar de secar os pratos. Não conseguia, respondeu Leonardo, aproximando-se lentamente, não sem conversar com você. Aurora colocou o prato sobre a bancada e se virou para encará-lo. Sobre o quê? Sobre isso, disse ele, gesticulando entre eles. Sobre o que está acontecendo aqui. Não está acontecendo nada, mentiu Aurora, mas sua voz atraiu. Leonardo sorriu tristemente. Você é uma péssima mentirosa, Aurora. Ele estava certo, e ambos sabiam disso. A tensão que havia crescido entre eles durante toda a noite havia chegado a um ponto insustentável. Aurora sabia que estava caminhando em direção ao precipício, mas não conseguia parar. Você é casado? Perguntou ela de repente. Não, respondeu Leonardo. Nunca fui. Por quê? Porque nunca encontrei alguém que me fizesse querer ser melhor do que sou, disse ele. E havia uma honestidade brutal em suas palavras que fez o coração de Aurora acelerar. E agora? Sussurrou ela. Leonardo se aproximou mais, estendendo a mão para tocar suavemente o rosto dela. Aurora fechou os olhos ao sentir o contato, derretendo-se sob o toque que era ao mesmo tempo gentil e possessivo. Agora, murmurou ele, eu não sei mais quem sou. Quando Aurora abriu os olhos,
Viu uma vulnerabilidade no olhar de Leonardo que ela jamais imaginara existir. E foi nesse momento que soube que já havia perdido a batalha contra seus próprios sentimentos. O toque de Leonardo em seu rosto queimava como fogo, e Aurora sabia que havia chegado ao ponto sem volta. Ela deveria empurrar a mão dele para longe, deveria correr, deveria lembrar de todas as razões pelas quais aquilo era impossível. Mas quando ele acariciou sua face com o polegar, uma onda de calor percorreu todo o seu corpo, deixando-a trêmula, sem defesas. Isso é loucura, sussurrou Aurora, mas não se afastou. Concordou Leonardo, aproximando-se mais até que ela pudesse sentir sua respiração contra sua pele. Completa loucura. O perfume dele a envolvia, uma mistura masculina e cara que fazia sua cabeça girar. Aurora nunca estivera tão perto de um homem assim. Nunca sentira essa intensidade avassaladora que parecia consumi-la por dentro. Havia namorado um garoto da escola no ano anterior. Beijos inocentes e toques tímidos que não se comparavam nem remotamente ao fogo que Leonardo acendia apenas com um olhar. Você não deveria estar aqui comigo, murmurou ela, tentando uma última vez ser sensata. Provavelmente não, disse Leonardo, mas sua mão desceu para o pescoço dela, os dedos traçando uma linha delicada que fez Aurora fechar os olhos num suspiro. Mas não consigo me afastar. Era verdade. Durante toda a noite, Leonardo havia lutado contra aquela atração irracional. Tentara se convencer de que era apenas um capricho passageiro, que Aurora era jovem demais, inexperiente demais, diferente demais de seu mundo. Mas agora, vendo-a ali diante dele, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e medo, soube que estava perdido. Aurora, disse ele, sua voz rouca carregada de aviso. Se você for embora agora, eu não vou seguir você. Era a última chance dela para fugir e ambos sabiam disso. Aurora olhou nos olhos dele, vendo a luta interna que ele travava, a tentativa desesperada de lhe dar uma saída antes que fosse tarde demais. Mas ao invés de correr, ela deu um passo em direção a ele. E, se eu não quiser ir embora? Perguntou ela, e a voz quase um suspiro. A pergunta atingiu Leonardo como um raio. Por um momento, ele ficou imóvel, processando as palavras dela, tentando entender se havia ouvido certo. Quando compreendeu que sim, que Aurora estava deliberadamente escolhendo ficar, algo dentro dele se quebrou definitivamente. Então Deus nos ajude, murmurou ele antes de puxá-la para si. O beijo foi devastador. Não teve nada de gentil ou delicado. Foi pura necessidade. Anos de controle rígido se desfazendo em segundos. Aurora gemeu contra os lábios dele, suas mãos se agarrando à camisa social, como se ele fosse a única coisa sólida em seu mundo, que desmoronava. Nunca imaginara que um beijo pudesse ser assim, selvagem, desesperado, quase violento em sua intensidade. Leonardo a pressionou contra a bancada da cozinha, seu corpo cobrindo o dela enquanto suas mãos percorriam suas costas, seu pescoço, seus braços. Aurora se sentia derretendo sob suas carícias, uma necessidade desesperada crescendo dentro dela como uma tempestade. Você tem certeza? Perguntou Leonardo contra seus lábios, dando-lhe mais uma última chance para recuar. Tenho, mentiu Aurora, porque na verdade ela não tinha certeza de nada, apenas sabia que morreria se ele parasse de tocá-la. Leonardo a levantou no colo como se ela não pesasse nada, suas pernas envolvendo instintivamente a cintura dele. Subiu as escadas em direção aos aposentos privados, cada passo uma confirmação de que não havia mais volta. Aurora enterrou o rosto no pescoço dele, inalando seu perfume, sentindo o coração bater descontroladamente. O quarto de Leonardo era imenso, decorado com móveis de mogno escuro e tecidos caros. Mas Aurora mal conseguia processar os detalhes do ambiente. Toda sua atenção concentrada no homem que a carregava com tanta facilidade, no calor de seu corpo contra o dela. Quando Leonardo a colocou de pé ao lado da cama, Aurora tremeu. Não, de frio, mas de antecipação e nervosismo. Ele percebeu sua hesitação e segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Se você quiser parar a qualquer momento, disse ele. É só dizer. Aurora assentiu, incapaz de falar. Leonardo começou a beijá-la novamente,
mais devagar desta vez, suas mãos explorando seu corpo com uma reverência que a surpreendeu. Ele era gentil, mas havia uma fome nele que ela podia sentir mal contida, como se ele estivesse se segurando para não assustá-la. Quando as roupas começaram a desaparecer, Aurora sentiu uma mistura de vergonha e excitação. Nunca estivera nua diante de um homem. Nunca se sentira tão vulnerável e ao mesmo tempo tão poderosa. Leonardo a olhava como se ela fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. "Você é linda", murmurou ele, sua voz cheia de admiração sincera. O que aconteceu depois foi uma mistura de ternura e desespero. Leonardo foi cuidadoso com ela, consciente de sua inexperiência, mas havia uma intensidade em cada toque, cada beijo, cada gemido que os deixava ofegantes e perdidos um no outro. Aurora se entregou completamente, permitindo que ele a guiasse, através de sensações que ela nem sabia que existiam. Foi doloroso no início, mas Leonardo sussurrou palavras de conforto em seu ouvido, beijou suas lágrimas, esperou que ela se acostumasse antes de continuar. E quando finalmente se moveram juntos, Aurora entendeu por que aquilo era chamado de fazer amor. Era como se suas almas estivessem se fundindo, como se ela estivesse se tornando parte dele e ele parte dela. Depois, deitados um nos braços do outro, Aurora se sentiu como se tivesse sido completamente transformada. O silêncio entre eles não era desconfortável, era carregado de significado, de coisas que nenhum dos dois sabia como expressar em palavras. Leonardo acariciava seus cabelos, e Aurora podia sentir a tensão retornando gradualmente ao corpo dele, conforme a realidade do que haviam feito começava a se instalar. Ela sabia que ele estava se arrependendo, que a racionalidade estava voltando para lembrá-lo de todas as razões pelas quais aquilo havia sido um erro. "Leonardo", sussurrou ela, mas ele colocou um dedo sobre seus lábios. "Não", disse ele, sua voz carregada de uma dor que ela não entendia completamente. "Não agora." Aurora sentiu o coração se partir um pouco, mas permaneceu em silêncio. Sabia que o amanhecer traria consequências que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Por enquanto, ela só queria se perder na sensação de estar nos braços dele, mesmo sabendo que poderia ser a única vez. Quando finalmente adormeceu, foi com o som da respiração de Leonardo em seus ouvidos e a certeza de que sua vida havia mudado para sempre. Aurora acordou com os primeiros raios de sol invadindo o quarto através das cortinas de seda. Por um momento, desorientada, não soube onde estava. Então as memórias da noite anterior voltaram como uma avalanche. O calor do corpo de Leonardo contra o seu, os sussurros no escuro, a sensação de completude que nunca imaginara ser possível. Estendeu a mão para o lado da cama onde ele deveria estar, mas encontrou apenas lençóis frios e vazios. Leonardo havia desaparecido. Aurora se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo, nu, o coração disparando por razões completamente diferentes agora. Olhou ao redor do quarto luxuoso, procurando por algum sinal de que ele ainda estava na casa, mas o silêncio era absoluto. Suas roupas estavam cuidadosamente dobradas sobre uma poltrona, um gesto que de alguma forma tornava sua ausência ainda mais dolorosa. Vestiu-se rapidamente, as mãos tremendo enquanto abotoava a blusa. Desceu as escadas com passos hesitantes, esperando encontrá-lo na cozinha, no escritório, em qualquer lugar. Mas a mansão estava vazia, apenas os funcionários, de limpeza matinais circulando discretamente pelos cômodos. "Bom dia, senhorita", cumprimentou gentilmente uma das arrumadeiras mais velhas. "O senhor Castilho partiu cedinho. Deixou isso para a senhora." Estendeu um envelope creme com o brasão da família Castilho gravado em relevo. Aurora o pegou com mãos trêmulas, reconhecendo a caligrafia masculina e firme de Leonardo. Dentro, apenas algumas linhas que a atingiram como facadas. "Aurora, o que aconteceu entre nós foi um erro que não pode se repetir. Você merece alguém melhor, alguém de seu mundo. Esqueça esta noite, esqueça-me, LC." As palavras dançaram diante de seus olhos, enquanto as lágrimas começaram a cair. Erro.
Ele havia chamado a noite mais importante de sua vida de erro. Aurora sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, engolindo todos os sonhos, que nem sabia que havia construído em apenas algumas horas. Voltou para casa cambaleante, inventando uma desculpa qualquer para Maria sobre ter terminado a limpeza muito tarde e dormido em um dos quartos de hóspedes. Sua mãe, cansada demais para questionar, apenas assentiu e se preparou para mais um dia de trabalho. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e confusão. Aurora tentou retomar sua rotina, os estudos para o vestibular, o emprego de meio, período numa lanchonete local, as conversas com as amigas. Mas era como se uma parte dela tivesse ficado naquela ilha, naquele quarto, nos braços de um homem que a havia descartado, como se ela não significasse nada. As notícias sobre Leonardo chegavam através dos jornais e da televisão. Ele havia viajado para o exterior, fechando negócios importantes, sempre acompanhado de modelos deslumbrantes em eventos sociais. Ver as fotos dele sorrindo ao lado de outras mulheres era como receber uma punhalada no peito, mas Aurora não conseguia parar de procurar por elas, como se fosse um vício autodestrutivo. Passaram-se semanas. Aurora tentou namorar outros garotos, sair com as amigas, fazer qualquer coisa para esquecer aquela noite que mudara tudo. Mas nada funcionava. Leonardo Castilho havia deixado uma marca permanente em sua alma, uma ferida que não queria cicatrizar. Foi na 8ª semana depois daquela noite fatídica que Aurora percebeu que algo estava errado. Sua menstruação, sempre regular, não havia chegado. No início, tentou atribuir ao estresse a tensão emocional que vinha enfrentando. Mas quando a 2ª semana de atraso se completou, uma possibilidade terrível começou a se formar em sua mente. Comprou um teste de gravidez numa farmácia do centro da cidade, onde ninguém a conhecia, as mãos suando enquanto entregava o dinheiro para a atendente. Em casa, trancou-se no banheiro com o coração martelando no peito, seguindo as instruções com dedos trêmulos. 3 minutos. Os 3 minutos mais longos de sua vida. Quando viu as 2 linhas rosa no visor do teste, Aurora teve que se apoiar na pia para não desmaiar. Grávida. Ela estava grávida de Leonardo Castilho. A ironia da situação a atingiu com força brutal. O homem que a havia descartado como um erro havia deixado nela a prova permanente daquela noite. Uma criança crescia em seu ventre, fruto de um amor não correspondido, de uma paixão que deveria ter permanecido apenas como memória. Aurora deslizou pela parede do banheiro até sentar no chão frio, abraçando os joelhos enquanto as lágrimas caíam sem controle. Como contaria para a mãe? Como explicaria para Maria que sua filha havia se envolvido com o homem mais poderoso e perigoso que conheciam? Como criaria uma criança sozinha, sem recursos, sem apoio? E Leonardo? Deveria contar para ele? A lembrança da carta cruel ecoava em sua mente. Ele havia deixado claro que não queria nada com ela, que considerava aquela noite um engano. Como reagiria ao saber que havia consequências permanentes para seu erro? Durante dias, Aurora viveu num estado de negação e pânico. Acordava, esperando que tudo não passasse de um pesadelo. Mas os enjoos matinais que começaram a aparecer lembravam-na cruelmente da realidade. Escondeu os sintomas da mãe, inventando desculpas para suas idas frequentes ao banheiro, para sua falta de apetite, para o cansaço constante. Uma parte dela queria correr para Leonardo, contar tudo, implorar por ajuda. Mas a outra parte, ferida e orgulhosa, se recusava a dar a ele mais uma oportunidade de rejeitá-la. Ele havia sido claro sobre não querer nada com ela. Por que seria diferente agora? Foi numa tarde chuvosa, sozinha em seu quarto pequeno, que Aurora tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou papel e caneta e começou a escrever uma carta. Não para implorar ou acusar, mas simplesmente para informar. Ele tinha direito de saber, mesmo que escolhesse ignorar. Leonardo, escreveu com mãos trêmulas. Você tem um filho. Não conseguiu escrever mais nada. Não conseguiu explicar sobre o medo, a solidão, a forma como ainda sonhava com ele todas as noites.
Apenas aquelas 5 palavras que carregavam o peso de 2 vidas transformadas para sempre. Postou a carta sem endereço de retorno, sem assinatura, apenas com aquela revelação devastadora. E então, Aurora fez a única coisa que sabia fazer. Começou a planejar como sobreviveria sozinha ao maior desafio de sua vida. 9 meses. Ela tinha 9 meses para descobrir como se tornaria mãe solteira de uma criança, cujo pai era um homem que a havia esquecido antes mesmo do amanhecer. Leonardo estava em seu escritório no coração de São Paulo quando Marcos trouxe a correspondência, da tarde. Era uma pilha habitual de contratos, relatórios e convites sociais que ele revisava mecanicamente enquanto sua mente navegava pelos números do trimestre. Os últimos 9 meses haviam sido de crescimento exponencial para seus negócios, mas também de um vazio crescente que ele se recusava a analisar. Senhor Castilho, disse Marcos hesitante, colocando uma carta simples sobre a mesa. Esta veio, sem endereço de retorno. Achei que deveria ver pessoalmente. Leonardo franziu a testa. Correspondência sem remetente geralmente era descartada por questões de segurança, mas algo na expressão de Marcos o fez pegar o envelope. Era barato, comum, completamente diferente da papelaria cara e formal que estava acostumado a receber. Rasgou-o sem cerimônia, esperando encontrar alguma tentativa de extorsão ou ameaça, ocupações hazards de sua posição. Mas quando seus olhos percorreram as 5 palavras escritas numa caligrafia feminina e trêmula, o mundo parou. Você tem um filho. Leonardo leu a frase 1, 2, 3 vezes, o papel tremendo em suas mãos. Não havia assinatura, não havia explicações, apenas aquela declaração brutal que o atingiu como um tiro no peito. Sua mente imediatamente correu para todas as mulheres com quem estivera nos últimos anos, mas nenhuma fazia sentido. Ele sempre foi cuidadoso, sempre... Aurora. O nome surgiu em sua mente como um relâmpago, acompanhado de uma enxurrada de memórias que ele havia passado 9 meses tentando suprimir. Aqueles olhos castanhos que o assombravam, a sensação dela em seus braços, a forma como havia fugido na manhã seguinte, como um covarde. Marcos, disse ele, a voz saindo rouca, cancele todos os meus compromissos. Senhor? Marcos pareceu confuso. Todos, repetiu Leonardo, já se levantando e pegando as chaves do carro. Estou viajando. A viagem até a cidade costeira onde Aurora vivia nunca pareceu tão longa. Leonardo dirigiu como um possesso pelas estradas, a carta dobrada no bolso da camisa, como uma acusação constante. 1000 pensamentos corriam por sua cabeça: raiva, medo, culpa e algo que se recusava a nomear, mas que crescia a cada quilômetro percorrido. Por que ela não havia contado antes? Por que esperar 9 meses? E por que, acima de tudo, a ideia de Aurora carregando seu filho fazia seu coração disparar de uma forma que nada tinha a ver com raiva? Chegou à cidadezinha ao entardecer, as primeiras luzes se acendendo nas casas, simples espalhadas pela encosta. Encontrar Aurora não foi difícil. Todos conheciam Maria Mendes e sua filha naquela comunidade pequena. Mas quando chegou ao endereço indicado, uma casinha modesta pintada de amarelo desbotado, Leonardo hesitou antes de bater na porta. O que diria? Como enfrentaria Aurora depois de ter fugido como um covarde? Como lidaria com a possibilidade de ser pai? Foi Aurora quem abriu a porta, e o impacto de vê-la novamente foi devastador. Ela estava diferente, não apenas pelo ventre arredondado que confirmava suas suspeitas, mas havia uma maturidade em seus olhos que não existia 9 meses atrás. Usava um vestido simples de algodão azul e seus cabelos estavam presos num coque, frouxo, com algumas mechas emoldurando o rosto. Leonardo, disse ela sem demonstrar surpresa, como se estivesse esperando por aquele momento. Aurora, ele respondeu, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Seus olhos desceram involuntariamente para o ventre dela, e a realidade o atingiu com força total. Ali estava seu filho, sua criança. Entre, disse ela se afastando da porta. Minha mãe está trabalhando. Leonardo seguiu-a para
dentro da casa pequena, mas impecavelmente limpa. Era um mundo completamente diferente do seu. Móveis simples, paredes com fotografias de família, plantas em vasos de barro, mas havia algo acolhedor ali que suas mansões nunca possuíram. Aurora se sentou pesadamente numa poltrona, uma mão se movendo instintivamente para o ventre. Leonardo ficou de pé sem saber como começar aquela conversa impossível. Recebi sua carta, disse ele finalmente. Imaginei que sim, respondeu Aurora, sua voz calma, mas distante. Por isso está aqui. Por que não me contou antes? Aurora o encarou com aqueles olhos que o haviam assombrado durante meses. Você deixou bem claro que eu era um erro que você queria esquecer. Por que contaria? A pergunta o atingiu como um soco. Leonardo se lembrou da carta que havia deixado para ela, das palavras cruéis que escrevera, numa tentativa desesperada de proteger ambos. Agora, percebia como havia soado, como havia ferido uma garota que não merecia ser tratada assim. Aurora, começou ele, mas ela levantou a mão para interrompê-lo. Não, disse ela com uma firmeza que o surpreendeu. Não venha aqui fingir que se importa. Enviei a carta porque você tinha direito de saber, mas não preciso de você. Não precisa? Leonardo sentiu uma raiva irracional crescer dentro dele. É meu filho, Aurora. É? Ela se levantou, enfrentando-o, com uma coragem que o deixou sem palavras. Porque, pelo que me lembro, você nem esperou o amanhecer para fugir. Pelo que me lembro, eu era um erro que você queria esquecer. Leonardo fechou os olhos, a culpa o esmagando. Eu estava tentando proteger você. De quê? Aurora riu amargamente. De você? Conseguiu. Me protegeu muito bem. Você é jovem. Demais, Aurora. Merece alguém melhor. Alguém melhor? Ela deu um passo em direção a ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você não tem direito de decidir o que eu mereço, não depois de ter fugido como um covarde. A palavra covarde o atingiu porque era verdade. Leonardo havia passado a vida inteira construindo um império, enfrentando inimigos, tomando decisões impossíveis. Mas quando se tratou de Aurora, quando se tratou de sentimentos reais, ele havia fugido. Você está certa, admitiu ele, a voz baixa. Fui um covarde, mas estou aqui agora. 9 meses depois, Aurora colocou ambas as mãos no ventre, os olhos se enchendo de lágrimas. Você sabe como foi? Descobrir que estava grávida sozinha, enfrentar os olhares julgadores desta cidade sozinha, passar pelas consultas médicas sozinha. Cada palavra era uma facada na consciência de Leonardo. Ele havia imaginado Aurora seguindo com sua vida, esquecendo-o, encontrando alguém adequado. Nunca imaginara que ela pudesse ter carregado seu filho em solidão e julgamento. Deixe-me te ajudar agora, disse ele, dando um passo em direção a ela. Não. Aurora se afastou, as lágrimas finalmente caindo. Você não entende. Eu não sou mais aquela garota ingênua que se apaixonou por você numa noite. Essa gravidez me transformou. Me obrigou a crescer, a ser forte, a aprender que não posso depender de ninguém além de mim mesma. Leonardo sentiu como se ela estivesse escorregando entre seus dedos novamente, mas desta vez ele não podia simplesmente fugir. Não com seu filho crescendo dentro dela. Aurora, por favor, implorou ele, algo que nunca havia feito na vida. Pelo menos me dê uma chance de conhecer meu filho. Ela o olhou por um longo momento, e Leonardo viu a luta interna em seus olhos. Finalmente, ela suspirou e colocou a mão no ventre novamente. Ele chuta quando está agitado, disse ela suavemente. Como agora? Leonardo olhou para onde a mão dela repousava e sentiu algo se quebrar dentro dele. Seu filho estava ali, reagindo à tensão na voz da mãe, e ele não sabia nada sobre aquela criança que havia ajudado a criar. Posso? Perguntou ele, estendendo a mão hesitante. Aurora hesitou por um momento, que pareceu eterno, então assentiu, quase imperceptivelmente. Leonardo se aproximou devagar e colocou a mão sobre o ventre dela, sentindo imediatamente um movimento forte contra a palma. O impacto foi avassalador. Aquilo era real. Seu filho estava ali, vivo, se movendo.
E naquele momento, Leonardo soube que nada em sua vida jamais seria o mesmo novamente. Leonardo ficou ali, com a mão sobre o ventre de Aurora, sentindo os movimentos da criança, e por um momento o tempo parou. Era como se todo o poder, toda a riqueza, todos os anos de construção de um império não significassem nada comparado àquela sensação. Seu filho estava ali, real e vivo, e Leonardo sentiu uma emoção tão intensa que quase o derrubou. É incrível, murmurou ele, os olhos fixos no local onde sua mão repousava. Aurora observava na expressão dele, vendo algo que nunca imaginara existir no homem que conhecera como duro e controlado. Havia uma vulnerabilidade naquele momento que a desarmava, mesmo com toda a raiva e mágoa que carregava. Às vezes ele fica acordado a noite toda, disse ela suavemente, como se já soubesse que vai herdar sua insônia. Leonardo sorriu, uma expressão genuína que transformou completamente seu rosto. Você sabe que é menino? Descobri, na última consulta. Aurora se afastou gentilmente, fazendo-o retirar a mão. Você quer saber o nome que escolhi? Leonardo assentiu, incapaz de falar. Gabriel, disse ela. Gabriel Mendes. Mendes, não Castilho. Leonardo sentiu, a pontada da realidade voltando. Claro que ela não daria seu sobrenome ao filho. Por que daria? Ele havia abandonado ambos antes mesmo de saber da existência da criança. É um nome bonito, disse ele finalmente. Minha mãe queria que eu desse o nome do pai. Aurora o encarou diretamente. Mas eu disse que o pai não existia. As palavras foram como facadas, mas Leonardo sabia que as merecia. Havia abandonado a Aurora grávida, havia deixado que ela enfrentasse tudo sozinha. Agora precisava encontrar uma forma de recuperar o que havia perdido por sua própria covardia. Aurora, eu sei que não tenho direito de pedir nada, começou ele, mas quero fazer parte da vida do Gabriel. Quero cuidar de vocês dois. Cuidar? Aurora riu sem humor. Como? Você vai ficar aqui nesta cidadezinha? Vai abrir mão de seu império para brincar de família feliz? A pergunta o pegou desprevenido porque ela estava certa. Leonardo não havia pensado nos detalhes práticos, apenas na necessidade desesperada de estar presente na vida do filho que estava prestes a nascer. Posso levar vocês para São Paulo, sugeriu ele. Dar ao Gabriel tudo o que ele precisar. Tudo que ele precisar? Aurora se levantou caminhando até a janela pequena que dava para a rua. E você acha que é dinheiro? É um começo. Não, Leonardo. Ela se virou para encará-lo e havia uma tristeza profunda em seus olhos. O que Gabriel precisa é de um pai presente, não de um provedor distante que aparece quando é conveniente. Leonardo se aproximou dela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Então me deixe ser presente. Me deixe aprender. Você nem sabe como isso funciona. Aurora balançou a cabeça. Você não faz ideia de como é dividir a vida com alguém, de colocar as necessidades de outra pessoa antes das suas. E então me ensine, disse ele, a voz carregada de uma sinceridade que a surpreendeu. Aurora o estudou em silêncio por um longo momento. Havia algo diferente nele, algo que não estava presente naquela noite na ilha. Uma humildade que ela nunca imaginara existir no homem mais poderoso que conhecia. Por que agora? Perguntou ela finalmente. Por que não há 9 meses? Leonardo fechou os olhos, sabendo que tinha que ser completamente honesto se quisesse alguma chance. Porque há 9 meses eu estava com medo. Medo de sentir, medo de me apegar, medo de ser responsável por alguém além de mim mesmo. E agora não está mais. Agora estou apavorado, admitiu ele com um sorriso triste, mas descobri que o medo de perdê-los é maior que qualquer outro medo. Aurora sentiu algo se mover dentro de seu peito, algo que havia tentado matar durante todos aqueles meses de solidão. Não podia se permitir esperança novamente, não depois de todo o sofrimento. Leonardo, começou ela, mas foi interrompida pelo som da porta da frente se abrindo. Aurora, cheguei cedo porque... Maria Mendes parou na entrada da sala.
os olhos se arregalando ao ver Leonardo ali. Senhor Castilho! O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Maria olhou de Leonardo para Aurora, notando a tensão no ar, e lentamente a compreensão começou a se formar em seu rosto. Mãe, disse Aurora, a voz tensa, ele é o pai do Gabriel. Maria fechou os olhos por um momento como se estivesse processando uma informação que já suspeitava, mas não queria confirmar. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de dor e raiva em seu olhar. Saia da minha casa, disse ela para Leonardo, a voz trêmula de emoção contida. Maria, tentou Aurora, mas a mãe levantou a mão. Não, Aurora, este homem abandonou minha filha grávida. Deixou você passar por tudo isso sozinha, enquanto ele curtia sua vida de rico e poderoso. Leonardo sabia que merecia cada palavra, mas também sabia que não podia desistir. A senhora tem razão, Maria. Fui um covarde, mas estou aqui agora, querendo assumir minhas responsabilidades. Responsabilidades. Maria riu amargamente. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui depois de 9 meses e consertar tudo? Você viu sua filha vomitando todas as manhãs? Viu ela chorando quando os vizinhos sussurravam pelas costas? Viu ela trabalhando extra para juntar dinheiro para o enxoval do bebê? Cada pergunta era uma punhalada na consciência de Leonardo. Ele não havia visto nada disso. Não havia estado presente para nada do que Aurora havia enfrentado. Não, admitiu ele, mas quero compensar isso. Com dinheiro. Maria cruzou os braços. Você acha que pode comprar nosso perdão? Mãe, por favor, interveio Aurora, percebendo que a situação estava saindo de controle. Não é sobre dinheiro, disse Leonardo, olhando diretamente para Maria. É sobre eu querer conhecer meu filho. É sobre eu ter percebido que cometi o maior erro da minha vida quando abandonei Aurora. Maria o estudou por um momento, então se voltou para a filha. Aurora, você tem certeza de que quer isso? Quer abrir seu coração novamente para um homem que já te machucou uma vez? Aurora olhou de sua mãe para Leonardo, sentindo o peso da decisão em seus ombros. Gabriel escolheu aquele momento para se mexer novamente, lembrando-a de que qualquer escolha que fizesse afetaria não apenas a ela, mas ao filho que estava prestes a nascer. Eu não sei, disse ela honestamente. Só sei que Gabriel tem direito de conhecer o pai. E você? Perguntou Maria gentilmente. O que você quer? Aurora olhou para Leonardo, vendo nele o homem que havia mudado sua vida para sempre, o homem que havia quebrado seu coração, e agora voltava pedindo uma segunda chance. Havia tantas perguntas sem resposta, tantos medos, tantas possibilidades de ser machucada novamente. Eu quero acreditar que as pessoas podem mudar, disse ela finalmente. Leonardo sentiu uma onda de alívio e gratidão tão intensa que quase o derrubou. Era uma chance pequena, frágil, mas era uma chance. Obrigado, murmurou ele. Não me agradeça ainda, Aurora o alertou. Isso não significa que estou perdoando você. Significa apenas que estou disposta a ver se você realmente mudou. Naquele momento, o telefone de Leonardo tocou. Ele o ignorou, mas o aparelho insistiu com chamadas consecutivas. Finalmente, frustrado, atendeu. O que é, Marcos? A voz do assistente estava tensa. Senhor Castilho, precisa voltar imediatamente. Rodrigo Vasconcelos está espalhando rumores sobre uma filha ilegítima. A imprensa está começando a fazer perguntas. Leonardo sentiu o sangue gelar nas veias. Rodrigo Vasconcelos era seu maior rival nos negócios, um homem sem escrúpulos que havia jurado destruí-lo. De alguma forma, ele havia descoberto sobre Aurora e Gabriel. Entendi, disse Leonardo, desligando o telefone com mãos trêmulas. O que foi? Perguntou Aurora, percebendo a mudança em sua expressão. Leonardo olhou para ela e Maria, sabendo que acabara de colocar ambas em perigo simplesmente por estar ali. Seu mundo havia encontrado o mundo delas, e isso nunca terminava bem para as pessoas comuns. Temos um problema, disse ele, a voz carregada de uma preocupação que fez o coração de Aurora acelerar de medo. A tensão no ar era palpável quando Leonardo desligou o telefone. Aurora viu a transformação instantânea em seu rosto,
de vulnerável a perigoso em questão de segundos. Era como observar uma máscara sendo colocada, o homem poderoso e implacável retomando o controle. Que tipo de problema? Insistiu Aurora, uma mão inconscientemente protegendo o ventre. Leonardo passou as mãos pelos cabelos, pensando rapidamente. Rodrigo Vasconcelos não era apenas um rival nos negócios. Era um homem sem escrúpulos, que usaria qualquer informação para destruir seus inimigos. Se havia descoberto sobre Aurora e Gabriel, não descansaria até usar isso contra Leonardo da forma mais cruel possível. Existe um homem, começou Leonardo cuidadosamente, que tem razões pessoais para me odiar. Se ele descobriu sobre vocês, vai tentar usá-las contra mim. Usá-las como? Perguntou Maria, os olhos se estreitando com suspeita. Para me chantagear, para expor nossa situação, publicamente para causar escândalo. Leonardo se virou para Aurora. Você e Gabriel podem estar em perigo pelo simples fato de serem importantes para mim. Aurora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que tipo de perigo? Antes que Leonardo pudesse responder, o telefone da casa tocou. Maria atendeu, e Aurora viu o rosto da mãe empalidecer progressivamente, conforme a conversa se desenrolava. Era a dona Rita da padaria, disse Maria, desligando com mãos trêmulas. Ela disse que 2 homens estiveram lá perguntando sobre você, Aurora. Queriam saber onde você mora, se é verdade que está grávida, quem é o pai. Leonardo praguejou baixinho. Já começou. Já começou o quê? Aurora se levantou, a voz subindo um tom. Leonardo, fale claramente. Que perigo estamos correndo? Leonardo a encarou, sabendo que não podia mais esconder a verdade. Rodrigo Vasconcelos é capaz de qualquer coisa para me destruir. Ele pode tentar machucar vocês para me atingir. Pode expor nossa história da forma mais escandalosa possível. Pode. Pode o quê? Aurora deu um passo em direção a ele, os olhos brilhando de raiva. Destruir nossa reputação? Envergonhar minha mãe na comunidade onde ela trabalhou a vida inteira? Fazer meu filho crescer sob o peso de um escândalo? Aurora. Tentou Leonardo, mas ela não havia. Terminado. Você vem aqui falando em assumir responsabilidades, em fazer parte da vida do Gabriel, mas trouxe seus inimigos junto. As lágrimas começaram a cair. Eu sabia que isso ia acontecer. Sabia que seu mundo acabaria destruindo o nosso. Leonardo sentiu como se estivesse sendo despedaçado. Ver Aurora chorando, saber que era responsável por colocá-la em perigo, era pior que qualquer ameaça física que já havia enfrentado. Posso proteger vocês, disse ele desesperadamente. Posso levá-las para longe daqui, para um lugar seguro. Depois? Perguntou Maria, a voz carregada de amargura. Vivemos escondidas para sempre? Aurora abandona toda a vida que construiu aqui? Gabriel cresce fugindo de sombras? Leonardo não tinha resposta para isso. Toda solução que pensava parecia inadequada, temporária, injusta com Aurora e sua família. O telefone tocou novamente. Desta vez foi o celular de Aurora. Ela atendeu hesitante, não reconhecendo o número. Aurora Mendes? Disse uma voz masculina desconhecida. Quem quer saber? Sou jornalista do portal Cidade em Foco. Gostaria de conversar sobre seu relacionamento com Leonardo Castilho. É verdade que está esperando um filho dele? Aurora desligou imediatamente, as mãos tremendo. Olhou para Leonardo com uma expressão de pânico que partiu o coração dele. Eles já sabem, sussurrou ela. Leonardo pegou o próprio telefone e discou rapidamente. Marcos, preciso de uma equipe de segurança aqui imediatamente. E quero. Rodrigo Vasconcelos investigado. Descubra como ele conseguiu essas informações. Enquanto falava, Aurora se sentou pesadamente. A realidade da situação finalmente se instalando. Em poucas horas, sua vida pacata e privada havia se transformado em um pesadelo público. Pensou no Gabriel se mexendo em seu ventre e sentiu uma onda de proteção feroz. Eu preciso sair da cidade, disse ela de repente. O quê? Leonardo se virou para ela. Pelo menos até o Gabriel nascer. Não posso ficar aqui com jornalistas me perseguindo, com a cidade inteira falando sobre... Aurora se levantou tomando uma decisão rapidamente.
Tenho uma tia em Minas Gerais. Posso ficar com ela por uns meses. Não, disse Leonardo imediatamente. Não vou deixar você fugir sozinha. Se você for, eu vou junto. Aurora riu amargamente. Você vai abandonar seus negócios para se esconder numa cidade do interior? Se for necessário para proteger você e Gabriel, sim. Maria observava a troca entre os dois, vendo algo que Aurora talvez não conseguisse enxergar ainda. Havia uma sinceridade na voz de Leonardo que não podia ser fingida, um desespero real na ideia de perdê-las novamente. Talvez, disse Maria lentamente, vocês dois precisem parar de tomar decisões sozinhos e começar a trabalhar juntos. Aurora e Leonardo a olharam surpresos. Aurora, você está carregando o filho dele. Goste ou não, vocês estão ligados para sempre. Maria se dirigiu à filha. E Leonardo, se você realmente quer ser pai, precisa aprender que ser família significa enfrentar os problemas juntos. Não fugir quando as coisas ficam difíceis. Antes que qualquer um pudesse responder, o som de carros parando do lado de fora os fez congelar. Leonardo se dirigiu à janela e viu 2 SUVs pretos estacionados na rua estreita. Homens de terno estavam saindo dos veículos. São meus seguranças, disse ele rapidamente, vendo o pânico no rosto de Aurora. Mas quando um terceiro carro chegou, este com as marcações de um canal de televisão, Leonardo soube que já era tarde demais. A história havia vazado completamente. Eles vão cercar a casa, disse ele, sua mente trabalhando rapidamente. Aurora, você confia em mim? Ela o olhou, vendo nos olhos dele a mesma determinação que havia sentido naquela noite na ilha, mas agora direcionada para protegê-la ao invés de fugir dela. Por quê? Porque vou tirar você daqui agora, antes que isso vire um circo completo. Mas preciso que confie em mim. Aurora olhou pela janela e viu uma repórter se preparando para gravar uma matéria em frente à sua casa. Pensou no Gabriel, na vida que queria construir para ele, nas consequências de ficar ou de fugir. Se eu for com você, disse ela lentamente, não é porque estou perdoando você, é porque meu filho precisa nascer em paz. Entendo, disse. Leonardo, já ligando para Marcos novamente. Vou providenciar uma saída discreta pelos fundos. E depois? Perguntou Aurora. O que acontece depois? Leonardo parou de discar e a olhou diretamente. Depois eu faço o que deveria ter feito há 9 meses. Luto por você, por nós, por nossa família. Era uma promessa carregada de significado, e Aurora sentiu seu coração acelerar, apesar de todos os seus esforços para se proteger. Talvez Leonardo realmente tivesse mudado. Talvez essa crise fosse exatamente o que eles precisavam para descobrir se havia algo real entre eles, além da atração física. Mas primeiro precisavam sair dali antes que a situação se tornasse incontrolável. E conforme os gritos dos repórteres lá fora ficavam mais altos, Aurora soube que não havia mais tempo para dúvidas. Era hora de confiar no homem que havia quebrado seu coração, porque ele era a única pessoa que podia proteger o filho que carregava. A operação de fuga aconteceu como uma coreografia militar. Em 15 minutos, Leonardo havia coordenado com seus seguranças uma saída pelos fundos da casa, enquanto Aurora rapidamente empacotava o essencial numa mala pequena. Maria insistiu em ir junto, recusando-se a deixar a filha sozinha numa situação tão perigosa. O carro está esperando na rua de trás, informou Marcos pelo telefone. A imprensa está concentrada na frente. Temos uma janela pequena. Aurora, com as mãos trêmulas, pegou alguns documentos importantes e as poucas ultrassonografias de Gabriel que guardava como tesouros. Leonardo observava cada movimento dela, percebendo como suas mãos se moviam protetivamente sobre o ventre, a cada som mais alto vindo da rua. Pronta? Perguntou ele gentilmente. Aurora assentiu, mas quando chegaram à porta dos fundos, hesitou. Estava prestes a deixar para trás tudo que conhecia, sua casa, sua cidade, sua vida simples, para se refugiar com um homem que mal conhecia, fugindo de um perigo que não entendia completamente. Hey! Leonardo tocou suavemente seu braço. Eu prometo que vou proteger vocês. E quem vai me proteger de você? Perguntou Aurora, a vulnerabilidade clara em sua voz.
A pergunta o atingiu como um soco. Leonardo percebeu que para Aurora ele representava tanto a salvação quanto a ameaça. Era ele quem podia protegê-la de Rodrigo Vasconcelos, mas também era ele quem havia trazido esse perigo para sua vida. Eu vou, disse Maria de repente, aparecendo ao lado deles com uma mala pequena. Vou proteger minha filha de qualquer pessoa que tente machucá-la, incluindo você. Leonardo assentiu respeitosamente. Entendo e aceito isso. A corrida até o carro foi tensa. Aurora, no final da gravidez, se movia com dificuldade e a cada passo Leonardo temia que os repórteres os descobrissem. Quando finalmente entraram no SUV blindado, Aurora estava ofegante e visivelmente abalada. Para onde vamos? Perguntou Maria, acomodando-se ao lado da filha. Tenho uma casa no interior, do Rio de Janeiro, disse Leonardo. Isolada, segura, ninguém sabe da existência dela. Durante a viagem, Aurora permaneceu em silêncio, olhando pela janela enquanto a paisagem mudava de urbana para rural. Leonardo a observava pelo retrovisor, notando como ela acariciava o ventre, sempre que Gabriel se mexia, como se estivesse conversando silenciosamente com o filho. Foi Maria quem quebrou o silêncio. Leonardo, preciso lhe fazer uma pergunta. Claro. Você conhece algum documento sobre o passado da sua família? Certidões, árvore genealógica, coisas assim? Leonardo franziu a testa, achando a pergunta estranha no contexto atual. Por quê? Maria trocou um olhar nervoso com Aurora, que se virou para encará-la com surpresa. Mãe, o que está acontecendo? Maria hesitou, claramente lutando com algo. Eu deveria ter contado isso antes, mas nunca imaginei que vocês se encontrariam. Aurora sentiu um frio na espinha. Contar o quê? Maria respirou fundo. Aurora, há algo sobre seu pai que você não sabe. Algo que escondi de você a vida toda. Meu pai me abandonou quando você estava grávida, disse Aurora, repetindo a história que sempre ouvira. Ele nunca quis saber de mim. Não. Maria balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Seu pai nunca soube que você existia. Eu nunca contei para ele. Leonardo diminuiu a velocidade, pressentindo que algo importante estava sendo revelado. Por quê? Perguntou Aurora, a voz falhando. Porque ele era casado. Porque era poderoso demais. Porque eu era apenas uma empregada que ele seduziu durante um evento na empresa onde eu trabalhava. Maria enxugou as lágrimas. E porque quando descobri que estava grávida, ele já havia morrido num acidente de carro. Aurora ficou em choque. Durante toda a vida, havia imaginado um pai que a havia rejeitado, que havia escolhido não fazer parte de sua vida. Descobrir que ele nunca soubera de sua existência mudava tudo. Como ele se chamava? Perguntou Leonardo, uma suspeita terrível começando a se formar em sua mente. Maria olhou para ele através do retrovisor e havia algo em seus olhos que confirmou os piores medos de Leonardo. Eduardo Castilho, sussurrou ela. O carro quase saiu da estrada. Leonardo pisou no freio bruscamente, parando no acostamento com o coração disparado. Eduardo Castilho, seu pai, o homem que o havia rejeitado a vida toda, que nunca o havia reconhecido publicamente, que tratara sua mãe como uma aventura descartável. Não, murmurou Leonardo, as mãos tremendo no volante. Aurora olhava de Leonardo para a mãe tentando processar a informação. Você está dizendo que vocês podem ser meio-irmãos, terminou Maria, a voz carregada de dor e culpa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aurora sentia o mundo girando ao seu redor. Todas as peças de sua vida se reorganizando numa configuração impossível e terrível. Leonardo, o homem por quem se apaixonara, o pai do filho que carregava, poderia ser seu irmão. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou Aurora, as mãos voando para o ventre. Gabriel, nosso filho. Leonardo saiu do carro abruptamente, caminhando em círculos na beira da estrada, puxando os cabelos. Tudo fazia sentido agora. A atração impossível que havia sentido por Aurora, a sensação de familiaridade, a forma como ela havia mexido com ele de uma maneira que nenhuma outra mulher conseguira. Precisamos ter certeza, disse ele, voltando para o carro com o rosto pálido.
Precisamos de exames de DNA, documentos, alguma coisa que prove ou negue isso. Leonardo, Aurora chamou sua atenção, e quando ele olhou para ela, viu que ela estava chorando. E se for verdade? E se Gabriel... Não, Leonardo interrompeu. Firmemente. Vamos descobrir a verdade primeiro. Não vamos entrar em pânico por causa de suposições. Mas mesmo dizendo isso, Leonardo sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Se Aurora fosse realmente sua irmã, tudo o que havia acontecido entre eles seria uma aberração. O filho que ela carregava seria fruto de uma relação impossível. Tem mais, disse Maria baixinho. Mais o quê? Perguntou Leonardo, temendo. A resposta. Eu guardei uma carta que Eduardo me escreveu antes de morrer. Ele mencionava ter outro filho, um menino que a esposa não sabia que existia. Um filho que ele havia tido com uma mulher chamada Isabel. Leonardo gelou. Isabel era o nome de sua mãe. Onde está essa carta? Perguntou ele, a voz rouca. Em casa, escondida. Eu nunca soube o que fazer com ela. Aurora observava o desespero crescente no rosto de Leonardo e sentiu seu coração se partir. Não apenas pela possibilidade terrível que Maria havia revelado, mas porque via que Leonardo estava se despedaçando com a descoberta. Vamos para sua casa, disse Aurora de repente. O quê? Leonardo a olhou surpreso. Vamos buscar essa carta. Vamos aos cartórios fazer exames, descobrir a verdade. Aurora secou as lágrimas e endireitou os ombros. Porque eu não vou passar o resto da gravidez vivendo com essa dúvida. Gabriel. Merece que saibamos a verdade sobre ele. Leonardo a olhou com uma mistura de admiração e angústia. Mesmo diante da possibilidade mais terrível, Aurora estava sendo forte, prática, focada no bem-estar do filho. Pode ser perigoso voltar, alertou ele. Mais perigoso do que viver com essa incerteza? Aurora o encarou diretamente. Leonardo, se formos irmãos, precisamos lidar com isso. Se não formos, precisamos lidar com isso também. Mas vamos lidar juntos. Naquele momento, Leonardo soube que amava a Aurora. Não importa se ela fosse sua irmã, sua alma gêmea ou qualquer outra coisa. Amava a força dela, a coragem, a forma como ela sempre colocava Gabriel em primeiro lugar. E isso tornava tudo ainda mais doloroso. Deu a volta no carro e voltou na direção da cidade, sabendo que estavam retornando não apenas para buscar respostas, mas para enfrentar uma verdade que poderia destruir qualquer chance de felicidade que pudessem ter juntos. A volta para a cidade foi tensa e silenciosa. Leonardo havia contratado uma equipe de segurança para fazer a varredura da casa de Maria antes de chegarem, garantindo que não houvesse jornalistas ou pessoas de Rodrigo Vasconcelos esperando por eles. Aurora permaneceu calada durante toda a viagem, uma mão constantemente sobre o ventre, como se estivesse protegendo Gabriel das verdades perturbadoras que poderiam estar prestes a descobrir. Quando chegaram à casa, já era noite. Maria foi diretamente ao seu quarto, retornando minutos depois com uma caixa de sapatos velha. Dentro havia cartas, fotografias antigas e documentos que ela havia guardado durante anos. Com mãos trêmulas, ela procurou até encontrar o que estava buscando. Aqui, disse ela, entregando uma carta amarelada para Leonardo. Eduardo me escreveu isso 2 semanas antes de morrer. Leonardo pegou a carta com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. A caligrafia era elegante, claramente de alguém educado e refinado. Começou a ler em voz alta. Minha querida Maria, sei que nosso tempo juntos foi breve, mas você trouxe luz para dias muito escuros da minha vida. Preciso que saiba que tenho outro filho, um menino que minha esposa acredita ser meu, mas que, na verdade, é filho de Isabel, uma mulher que amei antes do casamento arranjado. Este segredo me corrói, assim como me corrói não poder assumir publicamente nosso relacionamento. Leonardo parou de ler, o papel tremendo em suas mãos. Isabel. Era minha mãe, disse ele, a voz rouca. Mas se ele está dizendo que eu não sou filho dele. Aurora se aproximou, pegando a carta de suas mãos e continuando a leitura. O menino se chama Leonardo e, embora carregue o sobrenome Castilho, seu verdadeiro
Pai foi um homem chamado Roberto Silva, um professor de literatura que Isabel conheceu na universidade. Eu descobri isso apenas recentemente, através de documentos que encontrei no quarto dela depois que morreu. Roberto nunca soube que tinha um filho. Isabel o havia procurado na época, mas ele já havia se mudado para o exterior. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Aurora, Leonardo e Maria ficaram parados, processando a informação que mudava tudo. Você não é filho de Eduardo, sussurrou Aurora, as lágrimas começando a cair. Nós não somos irmãos. Leonardo sentiu como se pudesse respirar novamente. A pressão no peito que havia crescido durante toda a viagem desapareceu instantaneamente, substituída por um alívio tão intenso que o deixou tonto. Gabriel está bem, murmurou Aurora, abraçando o ventre. Nosso filho está bem. Leonardo se aproximou dela, envolvendo-a em seus braços pela primeira vez desde a noite na ilha. Aurora não resistiu, permitindo-se derreter contra o peito dele, sentindo a segurança e o calor que havia tentado esquecer durante todos aqueles meses. Desculpe, sussurrou ele contra seus cabelos. Desculpe por tudo, por ter fugido, por ter demorado tanto para voltar, por ter trazido todo esse caos para sua vida. Leonardo! Aurora se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Precisamos conversar de verdade, sobre nós, sobre o que queremos, sobre como isso vai funcionar. Antes que ele pudesse responder, o telefone de Leonardo tocou. Era Marcos, e sua voz estava cheia de urgência. Senhor Castilho, Rodrigo Vasconcelos acabou de dar uma entrevista coletiva. Ele está alegando que você tem uma filha menor de idade escondida, que abusou de sua posição de poder. A história está em todos os canais. Leonardo fechou os olhos, sentindo a raiva crescer dentro dele. Que filho da puta, murmurou. Tem mais, continuou Marcos. Ele também está questionando a legitimidade de vários dos seus negócios. Está pedindo investigação federal. Leonardo. Aurora tocou seu braço, percebendo a tensão crescente. Rodrigo está tentando me destruir, explicou ele, desligando o telefone. Está espalhando mentiras, distorcendo nossa história. Então vamos contar a verdade, disse Aurora com determinação. O quê? Vamos dar nossa versão dos fatos. Juntos, Aurora endireitou os ombros, mostrando a força que Leonardo havia admirado desde o primeiro dia. Eu não vou me esconder como se tivesse feito algo errado, e você não vai enfrentar isso sozinho. Leonardo a olhou com admiração e incredulidade. Aurora, isso vai expor você publicamente. Sua privacidade vai acabar. Minha privacidade já acabou no momento em que você pisou nesta casa hoje, disse ela pragmaticamente. Agora é questão de controlar a narrativa ou deixar que outros contem nossa história por nós. Maria, que havia observado a troca em silêncio, se aproximou dos dois. Vocês têm certeza disso? Uma vez que saírem publicamente, não há volta. Tenho certeza, disse Aurora, surpreendendo até a si mesma com a convicção em sua voz. Quero que Gabriel cresça conhecendo a verdade sobre como seus pais se conheceram. Não uma versão distorcida criada pelos inimigos de seu pai. Leonardo segurou as mãos dela, estudando seu rosto. Você tem certeza? Isso significa que nossa vida nunca mais será privada. Gabriel vai crescer sob os holofotes. Então vamos ensinar nosso filho a lidar com isso, disse Aurora. Juntos. A palavra juntos ecoou entre eles, carregada de significado. Leonardo percebeu que Aurora não estava apenas falando sobre enfrentar a crise atual. Estava falando sobre construir um futuro. Aurora, disse ele, a voz carregada de emoção. Eu te amo. Não apenas como mãe do meu filho, mas como mulher, como a pessoa que me fez querer ser melhor do que sou. Aurora sentiu o coração acelerar. Eram as palavras que havia sonhado, ouvir durante todos aqueles meses de solidão, mas agora elas vinham acompanhadas da maturidade e da certeza que não existiam naquela noite na ilha. Eu também te amo, admitiu ela. Mesmo quando tentei te odiar, mesmo quando estava furiosa com você, nunca consegui parar de te amar. Eles se beijaram então, um beijo diferente do primeiro que haviam compartilhado. Este não era carregado,
de desespero e paixão descontrolada, mas de amor genuíno, compromisso e a promessa de um futuro construído juntos. O momento foi interrompido por uma contração forte que fez Aurora se dobrar de dor. "Aurora!" Leonardo assegurou, preocupado. "Está tudo bem", disse ela, respirando fundo. "São apenas contrações de treinamento. Gabriel está ansioso para nascer. Talvez devêssemos ir para o hospital", sugeriu Maria, preocupada. "Ainda não." Aurora sorriu apesar da dor. "Mas acho que não temos muito tempo. Gabriel vai nascer em breve." Leonardo olhou para ela, uma mistura de medo e excitação tomando conta dele. Seu filho estava prestes a nascer, no meio de uma das maiores crises de sua vida. Mas pela primeira vez ele não estava enfrentando tudo sozinho. "Então vamos dar nossa entrevista coletiva hoje mesmo", disse ele decidido. "Antes que Gabriel nasça, quero que nosso filho venha ao mundo numa família unida, sem escândalos ou mentiras pairando sobre nós." Aurora assentiu, sentindo outra contração começar. Eles tinham muito pouco tempo para consertar tudo o que havia dado errado, mas pela primeira vez desde aquela noite na ilha, Aurora acreditou que conseguiriam. Afinal, estavam enfrentando tudo juntos agora, e isso fazia toda a diferença. A entrevista coletiva foi marcada para o início da manhã seguinte. Leonardo havia mobilizado toda a sua equipe de relações públicas para organizar o evento, mas quem ditou os termos foi Aurora. Ela queria que a verdade fosse contada sem rodeios, sem tentativas de amenizar ou politizar sua história de amor. "Vamos contar exatamente como aconteceu", disse ela para Leonardo enquanto se preparavam. "O encontro na ilha, a noite que passamos juntos, sua fuga, minha gravidez, seu retorno, tudo." Leonardo a observava se arrumar com uma mistura de admiração e preocupação. Aurora estava com quase 40 semanas de gestação, mas havia uma determinação férrea em seus olhos que o impressionava. Ela havia escolhido um vestido azul marinho simples, que realçava sua gravidez sem escondê-la, deixando claro que não sentia vergonha de sua condição. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou ele pela 10ª vez. "Leonardo." Ela se virou para encará-lo. "Eu carreguei este bebê sozinha por 9 meses. Enfrentei os julgamentos desta cidade sozinha. Agora é hora de mostrar que não estou mais sozinha." A sala de imprensa do principal hotel da cidade estava lotada. Jornalistas de todo o país haviam se deslocado para cobrir o que prometia ser o escândalo do ano, envolvendo um dos homens mais poderosos do Brasil. Mas quando Leonardo e Aurora entraram juntos, de mãos dadas, o burburinho cessou. Aurora se sentou calmamente diante das câmeras, uma mão repousando sobre o ventre proeminente. Leonardo tomou lugar ao seu lado, e pela primeira vez em sua vida adulta, parecia genuinamente nervoso. "Bom dia", começou Aurora, sua voz clara e firme. "Meu nome é Aurora Mendes. Tenho 17 anos e estou aqui para contar a verdade sobre meu relacionamento com Leonardo Castilho." Durante os 20 minutos seguintes, Aurora contou sua história com uma honestidade brutal que deixou a sala em silêncio absoluto. Falou sobre a atração imediata que sentiu por Leonardo, sobre a noite que passaram juntos, sobre o abandono e a descoberta da gravidez. Leonardo permaneceu ao seu lado, confirmando cada palavra, assumindo publicamente sua responsabilidade e seu amor por ela. "Eu cometi muitos erros", disse Leonardo, quando chegou sua vez de falar. "Fugi quando deveria ter ficado. Abandonei Aurora quando ela mais precisava de mim. Mas estou aqui agora e vou passar o resto da vida compensando esses erros." Foi então que um jornalista fez a pergunta que todos estavam pensando. "E quanto às alegações de Rodrigo Vasconcelos sobre abuso de poder?" Aurora se inclinou para a frente, os olhos brilhando com indignação. "Rodrigo Vasconcelos não estava lá naquela noite. Ele não conhece nossos sentimentos, nossos medos, nossos sonhos. O que aconteceu entre Leonardo e eu foi real, foi consensual e resultou na criação de uma nova vida que amaremos para sempre." A entrevista terminou com Aurora sentindo uma contração mais forte que as anteriores. Leonardo a ajudou a se levantar e, quando ela se virou para sair,
Sua bolsa estourou ali, mesmo diante de todas as câmeras. Gabriel está chegando, sussurrou ela, uma mistura de dor e excitação em sua voz. O que se seguiu foi caótico. Leonardo carregou Aurora no colo até o carro, enquanto Marcos coordenava a ida para o hospital mais próximo. As câmeras captaram tudo: o desespero protetor de Leonardo, a força impressionante de Aurora, o momento em que sua história de amor saía das páginas dos jornais para se tornar vida real. No hospital, enquanto Aurora estava em trabalho de parto, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era Rodrigo Vasconcelos. Você pode ter ganhado esta batalha, disse Rodrigo, a voz carregada de ódio, mas a guerra está longe de acabar. A guerra acabou, Rodrigo, respondeu Leonardo calmamente. Você perdeu no momento em que tentou usar uma mulher grávida e uma criança inocente para me atingir. Veremos, disse Rodrigo antes de desligar. Mas Leonardo não estava mais preocupado com ameaças. Sua atenção estava completamente voltada para a Aurora, que lutava corajosamente para trazer Gabriel ao mundo. Ele segurou sua mão durante cada contração, sussurrou palavras de encorajamento em seu ouvido, prometeu que jamais a deixaria sozinha novamente. Gabriel Castilho Mendes nasceu às 3h de uma terça-feira ensolarada, pesando 3,5 kg e chorando com força suficiente para encher o coração de seus pais de alegria. Quando o médico colocou o bebê nos braços de Aurora, Leonardo sentiu lágrimas correrem por seu rosto, algo que não acontecia desde a morte de sua mãe. Ele é perfeito, sussurrou Aurora, os olhos brilhando de amor, enquanto olhava para o filho. Como a mãe dele, disse Leonardo, beijando suavemente a testa de Aurora. Nas semanas que se seguiram, a reação pública foi surpreendentemente positiva. A honestidade de Aurora durante a entrevista coletiva, combinada com a imagem de Leonardo, carregando-a no colo quando entrou em trabalho de parto, havia tocado o coração do país. Rodrigo Vasconcelos tentou algumas manobras finais para prejudicar Leonardo, mas suas tentativas pareciam cada vez mais desesperadas e mesquinhas diante da família feliz que Leonardo havia formado. 3 meses após o nascimento de Gabriel, Leonardo surpreendeu Aurora com um pedido que ela nunca esperara. Não foi numa mansão luxuosa ou num restaurante caro, mas no quarto pequeno de Aurora, enquanto ela amamentava Gabriel numa manhã tranquila. Casa comigo, disse ele simplesmente, oferecendo um anel simples de diamante. Aurora olhou para o anel, depois para Leonardo, depois para Gabriel dormindo em seus braços. Por quê? Perguntou ela. Porque quero acordar todos os dias ao seu lado. Porque quero ensinar Gabriel a andar, a falar, a ser um homem bom. Porque quero envelhecer com você e criar mais filhos, se você quiser. Leonardo se ajoelhou ao lado da cama. Porque te amo mais do que amei qualquer coisa na vida. E seus negócios, seu império, sua vida de poder? Leonardo sorriu. Vendi metade das empresas. As que restaram são todas legítimas, transparentes. Quero que Gabriel se orgulhe do pai que tem. Aurora sentiu as lágrimas brotarem. O homem ajoelhado diante dela não era mais o bilionário poderoso e temido que conhecera na ilha. Era simplesmente Leonardo, pai e companheiro, o homem que havia aprendido que o amor era mais forte que qualquer império. Sim, disse ela, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Sim, eu caso com você. O casamento foi simples, numa igreja pequena da cidade, com apenas as pessoas que realmente importavam presentes. Maria chorou durante toda a cerimônia. Gabriel dormiu pacificamente nos braços da avó e Aurora nunca se sentiu mais bonita do que naquele vestido branco simples, ao lado do homem que havia transformado sua vida para sempre. Quando se beijaram para selar a união, Aurora sussurrou contra os lábios de Leonardo. Obrigada por ter voltado. Obrigado por ter me esperado, ele respondeu. E ali, naquela igreja pequena diante de Deus e das pessoas que amavam, Leonardo e Aurora selaram uma união que havia nascido do desejo, crescido através da dor e finalmente florescido no amor. Verdadeiro. Gabriel acordou naquele momento como se soubesse que algo importante estava acontecendo, e seus pais riram através das lágrimas
enquanto o pegavam no colo juntos. Era a primeira foto oficial da família Castilho Mendes, e seria a primeira de muitas. Porque às vezes, as melhores histórias de amor são aquelas que passam pelo fogo e emergem ainda mais fortes. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes o amor não chega para salvar, chega para transformar, para elevar, para criar algo completamente novo e belo.